Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa quinta edição da Semana BIM Experts. Hoje teremos o nosso quarto dia de palestras e para quem ainda não sabe quem eu sou, eu me chamo Renato e estou aqui para apresentar vocês aos palestrantes e fazer todas as perguntas para eles. Antes de começarmos, tenho que dar alguns recados para vocês já estão cansados de saber qual é. Em primeiro lugar, não esqueçam que a gente vai ter palestra todos os dias e a gente vai enviar e-mails, um de manhã e um à tarde, para lembrar vocês, tá? A gente já está no meio da semana, então a gente ainda vai ter mais amanhã, sábado, e o encerramento se dá às 17 horas no sábado. Lembrando também que a Semana BIM Experts é uma semana de conexão. A gente está aqui para, além do conhecimento, ampliar a nossa rede de contatos. Portanto, não se esqueçam de interagir com o pessoal que está aqui no chat, que já está falando bastante, interagir com os palestrantes e, além disso, interajam com as ações que a gente faz nas nossas redes sociais. E não esqueçam de nos marcarem também, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o LinkedIn. Lembrem, a gente está sempre de olho nas interações que vocês estão fazendo com a gente nessas redes sociais, tá? No final do evento, a gente vai doar brindes aos que mais tiverem participado de verdade dessa Semana BIM Experts. Por exemplo, a gente vai ter como brinde os 3 livros do professor Augusto Carlos de Vasconcelos. Um deles é o Concreto no Brasil, Professores, Cientistas e Técnicos. Outro dele é Obras Especiais e Contos Concretos. E o último é o livro de Pontes Brasileiras, que conta a história das mais notáveis passarelas e viadutos do Brasil. Outro aviso muito importante, que eu sei que vocês já sabem disso, é que se vocês quiserem ter acesso ilimitado a todas as palestras para assistir onde e quando quiser, basta vocês acessarem o site que está passando aqui embaixo e adquirir o nosso acesso ouro. O site é www.bimexperts.com.br/5SBE-ouro. Ele vai ficar passando aqui embaixo o tempo todo durante essa transmissão até lá depois da última palestra. Quem adquiriu o acesso ouro, além de ter esse acesso ilimitado às palestras, vai ganhar um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma ShedMate, que vai ser apresentado na palestra de sexta pelo Arthur e pelo Thiago, a participação também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, a participação em uma live de tira dúvidas com a equipe do BIM da implantação à venda, e, por último, 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas e armação de pilares, vigas, lajes e escadas, todas calculadas no TQS e detalhadas totalmente em Revit. A gente já está conseguindo um ou outro bônus para adicionar aí para vocês, então não percam essa chance. Outro aviso é que a TQS, que é patrocinadora do nosso evento, está com uma promoção de 50% de desconto nos 3 primeiros meses de qualquer assinatura no site deles. Para ter acesso a esse desconto, basta vocês acessarem store.tqs.com.br, que é a loja deles online, e utilizarem o código no checkout TQS Engenheiro 50. TQS Engenheiro é maiúsculo 50. Além disso, muitos de vocês já estão participando. A TQS está sorteando uma licença vitalícia do pacote EPP Plus dos sistemas TQS. O sorteio vai ser feito ele está sendo feito através do nosso Instagram, @BIMExperts, e essa foto já está lá no nosso feed. Para participar, basta seguir as instruções da legenda. Não esqueçam, é uma licença vitalícia. Então, para participar dessa promoção, vocês vão lá, sigam o nosso perfil do Instagram, sigam o perfil @TQSinfo da TQS e respondam uma pergunta: por que a BIM Experts é única para você? Além disso, vocês precisam marcar os 2 amigos. Não vão dar bobeira de esquecer de marcar amigo ou esquecer de responder a pergunta, porque não vai valer o comentário, ok? Indo para as palestras, então. Hoje a gente vai ter 3 palestras. A primeira começa em instantes, vai ter como tema o BIM Project Execution Plan, ou BEP. A segunda delas é às 7h30, e com o Rangel Lage ele vai falar sobre BIM em projetos estruturais. A terceira palestra vai ser às 21 horas, com o tema Fluxo de Trabalho BIM, o que temos, como ajustar e retroalimentar, trazido pelo nosso querido Lee Chong Lee. A nossa primeira palestrante vai ser a Juliana Mizumoto. Ela é arquiteta e urbanista formada pela Universidade de São Paulo. Cursa o 3º ano de doutorado na Universidade de Lisboa, na área de Gestão e Tecnologia da Construção, com uma pesquisa focada na metodologia BIM. Atua como consultora BIM em Lisboa e um dos seus trabalhos de maior destaque em 2019 foi a implementação BIM na Zagop,
Ju, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, tá tudo certo com o áudio? Sim, tudo certo, pode seguir. Então tá bom. Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês, a comunidade BIM. Muito obrigada primeiro a BIM Experts por esse convite, fico muito lisonjeada, acompanho o projeto de vocês, acho muito importante falar sobre BIM e construir conhecimento aí na internet como vocês fazem. Obrigada, Mari Macedo, que me convidou, sem me conhecer pessoalmente, ou pelas redes sociais, que confiar aí no meu trabalho. Eu fico lisonjeada de estar aqui. Não pude deixar de perceber que eu sou a única mulher aqui do evento, então espero representá-las bem. E também estou aqui representando os arquitetos e urbanistas nessa semana de BIM sobre estruturas, né? A minha apresentação já foi feita, eu sou arquiteta, eu trabalhei em construção civil aí no Brasil, comecei como estagiária, fui trainee de construtora, fui trecheira, fui trabalhar em campo, sujei muito a minha bota, e, e hoje eu trabalho aqui em Portugal como consultora, mas também que tem alguma coisa a ver com o que a gente vai falar hoje, foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar aqui na universidade, pelo Instituto Superior Técnico, que é a Poli daqui, também na Universidade de Lisboa. Trabalhei no departamento de engenharia civil fazendo consultorias pela universidade e a gente fazia muita documentação. Então, foi uma parte que eu me aprofundei um pouco e tem a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá, aqui, tudo certo? Tá aparecendo? Então tá bom. Obrigada, Renata, por confirmar. Bom, aqui sou eu, como eu já disse, eu numa luz boa. Eu sou pesquisadora da universidade, é por isso que a formalidade importa desse slide, desse departamento de arquitetura aqui da Universidade de Lisboa. A gente vai falar aqui sobre o BEP. O BEP é o BIM Execution Plan, ou PEB em português, que é o Plano de Execução BIM. Esse tema foi sugerido pela Mari Macedo também. A gente não tinha ideia do que falar nessa semana, porque é muito específico, né, de estrutura. Então, a gente pensou que pudesse ser algo que servisse para todos, né, de gestão, independente da disciplina. Então, isso aqui é sobre BIM. Isso não é uma exposição de projetos, tá? Não vai ter projeto rodando, não vai ter projeto no Revit. Isso é uma aula de como se monta esse tipo de documento segundo uma certa metodologia, tá? Então pegue seus caderninhos aí e vamos lá. Falando de estrutura de BIM, como aqui na BIM Experts tem um público muito variado, né? Desde graduandos, professores, profissionais experientes, aqui que eu sempre vejo perguntas muito diversas, eu quis abordar o tema de um jeito que pudesse ser útil para todos, tá? Então, a minha estratégia aqui foi montar algo mais didático. Então, se você é experiente, vamos trocar figurinha, comenta aí se você usa as mesmas ferramentas que a gente está mostrando, se você não usa BEP, se você já usa, comenta aí com a gente para a gente conseguir mapear a maturidade dos nossos participantes também, que é legal para ver depois da palestra, tá? E se você nunca viu sobre isso, você está começando agora, então é um jeito de você começar para um caminho um pouco mais focado, tá? Hoje a gente vai falar de gestão, envolve documento de contrato do modelo, mas independente disso, falar sobre BIM é sempre falar desse sistema, é sempre falar de processo, é sempre falar de informação, estratégia, infraestrutura, interoperabilidade, uso de pessoas. Então, independente do que se fale, sempre tenham isso em mente. E a gente vai falar de duas dimensões, que é a dimensão de uma organização, estão trabalhando aí numa parte de uma empresa, e dimensão de um projeto, tá? Nunca perder isso de foco. Aqui, os objetivos da apresentação, eu vou falar alguns conceitos, tá? O BEP é um assunto muito amplo, é um documento que a gente vai falar, um documento, é um Word, como é que você monta esse Word, então tem muitos tópicos, eu vou abordar os principais, e os subtópicos, a gente vai falar um pouco sobre eles. As referências são sempre normas, artigos e guias, tá? Quando eu falar de literatura específica, é sobre isso que eu estou falando.
E como os documentos, essas referências são muito densos, são sempre em inglês, abordam muita coisa de gestão, não são assuntos fáceis e é sempre voltado por um projeto muito genérico, né? Eu tento sempre focar numa perspectiva real, para a gente conseguir entender como é que a gente realmente aplica esses documentos, tá? Então, a parte de resumir e interpretar é mais ou menos isso. E dando sugestões de organização, né? Partindo um pouco da minha experiência, das coisas que eu fiz por aqui, e das coisas de BIM, sugerir como organizar e resolver alguns problemas que eu acho que vocês podem ter também. Então é isso, trocar umas figurinhas, fazer um índice mínimo, que é o que se exige, tá, de um documento desse, e focar em simplificar a coisa, porque BIM tem que ser simples, né? Isso é um dos documentos mais... É um Word e a gente não consegue vê-lo organizado aí no mercado de uma maneira decente, é sempre um problema. Então, coloco isso como para a gente simplificar. E como a boa acadêmica que sou aqui, coloquei os slides de referência no final, tá? Então, não precisa correr para anotar. Depois vocês podem aí printar a tela, tirar foto e vai ter um monte de referência para vocês no final. Então, vamos lá. O que é o BEP e para quem que serve? Né? O BEP, então, é um documento que se expõe o plano de gestão de toda a informação no modelo digital. Ele é criado em colaboração pelas equipes do projeto, e as equipes, vamos colocar aqui como uma equipe que são os projetistas, né? Todos os designers, tem sempre um BIM manager, que independente de porque ele seja contratado, mas sempre essa figura, e um cliente, que é quem paga todo mundo. Então, mais ou menos essas três esferas, tá? Que a gente vai falar aqui, pensem nisso como um projeto completo. Inclui os requisitos do projeto de todos os usuários, então, o que cada desenhista precisa para conseguir trabalhar, e registra como será o fluxo de informação durante toda a obra e o projeto. Porque assim, é muito bonito, muito moderno, o modelo girando e as coisas, mas como é que as pessoas se comunicam, né? O que está valendo nisso? Como é que a gente contrata essa equipe, esse modelo? Então, trabalhar em BIM não é mais só entregar coisas construíveis, né? Papéis que a gente consegue entregar para a construtora e construir. Trabalhar em BIM é construir junto, né? E para isso o PEB existe e é um documento que é para todos, né? Então, para quem que é para todos, inclusive para o cliente, para os project managers aí, tá? Esse é o raciocínio. Esse slide aqui eu chamo ele de gestão de expectativas, tá? Porque entra uma parte muito delicada, que é a falta de conhecimento de quem contrata a gente. Às vezes, por estar um pouco mais atrasado nas novidades, mas quer BIM, ou às vezes porque a pessoa que fecha o contrato não é da área, às vezes pode ser um banco de investimento que faz obra, já passei por isso, ou um diretor da empresa é um administrador, é um engenheiro de produção, não sei. Então, nem sempre a gente está falando com o engenheiro civil, né? Então o BEP é um meio muito útil para nós conseguirmos falar a mesma língua, né? Eles vão entender a língua dos designers. Então, project managers devem ser envolvidos, não só projetistas. Tá? É isso que eu quero dizer aqui, para não haver mal entendido com o cliente, tá? Para você chegar no meio do projeto e falar que entrou no A360, mas não conseguiu ver uma tabela que ele para ver num programa automático, por exemplo. Oi? Ah, é? Pera lá, deixa eu melhorar. Melhorou? Não era nada, nada. Bom, voltando aqui, para evitar mal entendidos, né, no nosso acordo com o cliente. E a nossa resposta é sempre que o modelo realmente ele não tem aquilo que o cliente está querendo no projeto, porque ele não foi modelado para isso. E isso gera retrabalho, né? A gente não vai deixar de fazer o que o cliente pediu, mas a gente tem que conseguir comunicar que uma alteração de decisão dessa não é só uma alteração de projeto, né? É uma alteração de uso do modelo. E para quem não conhece, é muito importante a gente conseguir explicar. Então, por isso eu coloco aqui que é importante comunicar o que o modelo faz e também o que o modelo não faz, tá? E já vai ter muito conflito na obra, esse mal entendido aí a gente não precisa dele. Então, vamos usar o BEP. Por que ele é importante? Coloquei aqui a ilustração das duas normas mais famosas aqui, a ISO, a PAS aqui é a anterior, é a 1192, que todo mundo conhece, que ela já descreve a parte colaborativa do BIM, e a ISO nova, que é a famosa 19650,
e a ISO internacional, que já tem as 2 fases dela, então a gente vai ter que trabalhar dentro dela. E dentro dela, essa aqui é a da paz, o BEP já aparece aqui como um documento obrigatório, né? A gente já tem que trabalhar nesse formato, então por isso que a gente tem que aprender a fazê-lo. Mais uma ilustração aqui, essa é uma ilustração da norma nova, então perceber que existe uma polarização da atenção em definir requisitos de informação e como as trocas serão feitas. Não interessa o quanto de informação você consegue colocar no modelo só, você precisa colocar ela organizada e repassar de alguma forma. E esse repassar de alguma forma você precisa descrever num documento, e o documento é o BEP, tá? Esse é o raciocínio. Aqui, a ideia aqui é de onde que a gente tira essa organização, né? Quem é que manda nisso? Como é que eu monto isso? Então, eu coloquei aqui, ilustrei alguns guias para vocês. A gente está acostumado a ver só os mais famosos, eu coloquei alguns aqui só porque eu acho eles são bem organizados. E para lembrar que todos os guias, ou grande maioria de documentos da indústria que a gente usa como referência, eles são documentos, são frutos de pesquisa, tá? São anos de pesquisa aplicada, contratada por empresa e governo que pagam salário para pesquisador, para que a gente chegue nos critérios, nas listas que a gente usa aí nas nossas planilhas, nossos templates de procedimentos, né, para seguir por todos um dia virar ISO, né. Então, esse é meu apelo aqui para valorizar a pesquisa. O Brasil não está só atrasado em BIM e em outras áreas por conta de falta de obra, tá? Falta de investimento em pesquisa também é um ponto, mais dinheiro nisso é mais gente estudando, mais conhecimento produzido na nossa língua, né, que a gente reclama tanto que os documentos são escritos em inglês, porque falta gente escrevendo em português, né, a gente não tem número suficiente para bancar isso. Então, mais ou menos, esse é meu apelo aí aos pesquisadores. E aqui é o mais famoso, que é o da Penn State University, que todo mundo gosta, eu sempre vejo isso falando quando mostra isso do Brasil. Realmente, ele não é só um guia BIM, né? Todos esses são guias, se você ler, eles descrevem os projetos, mas esse descreve um procedimento para fazer esse tipo de documento. Ele é o mais organizado mesmo, eu também sigo ele. E eles liberam templates, né? Tem Words e documentos e Excel, então é só baixar na internet, é bem fácil. Então, tudo que eu vou mostrar aqui dá para pegar template na internet, tá? No site deles. Porém, é um documento de mais de 100 páginas em inglês, denso, com muita informação e não é tão fácil de interpretar, tá? Eu vou usar o método da Penn State. Eles citam esses 4 itens. Então, definir os usos objetivos, desenhar os processos, definir a troca de informações, definir a infraestrutura do projeto, né, do modelo, e faz sentido realmente seguir essa sequência proposta por eles, tá? Quando a gente vai destrinchando o projeto, a gente vai entendendo o porquê. Vamos pensar aqui no raciocínio. Definir usos e objetivos, que é aquela parte de combinar com o cliente exatamente o que você vai fazer, né? Esse aqui é o template deles. Eles sempre colocam uma parte de prioridade, porque eles servem para medir, né, também isso, né? Se você consegue mapear e medir a sua implementação, porque são documentos de implementação de BEP numa empresa. Então, por exemplo, a parte de instalações, então, o que seria para um uso, para um objetivo, quais seriam os usos BIM do modelo que ele daria? E eu proponho aqui para a gente pensar numa maneira um pouquinho mais abrangente, que eu acho um pouco mais fácil também de comunicar com o cliente, e é colocar isso num nível de organização. Mantém aqui uma parte de prioridade para você saber, você ir atrás dos objetivos certos, né? Então, a nível de organização, um objetivo seria, por exemplo, um problema a ser resolvido, né? Vamos pensar assim, uma redução de custo com alteração de projeto, um problema que todo mundo tem. Um objetivo você pode abrir em mais de uma meta. Então, uma meta para cumprir esse objetivo seria o controle de documentação via modelo digital. É possível, né? A gente não tem tanta impressão de papel. Redução de reuniões de projeto colaborativa, também para ajudar na alteração de projeto, para a gente se conversar mais. E como que isso se traduz num modelo BIM? Então, você vai usar a coordenação via Common Data Environment, que é você usar a plataforma de colaboração, todo mundo trabalhando em site, todo mundo trabalhando no modelo virtual, dentro de uma plataforma. Então, você vai usar as ferramentas de Design Review, que são muito mais
refinadas, né, para fazer a alteração de projeto. Você vai fazer a Big Room, que é a reunião de projeto com os projetistas, se vai ser via Skype, se vai ser numa sala, como é que vai ser. Por exemplo, melhorar planejamento físico e financeiro, né? Então, qual seria uma meta? Utilização do planeamento pelo modelo digital. E o que você pode fazer isso dentro do BIM? Você pode usar relatórios automáticos via modelo. Isso é uma coisa que o BIM faz. Modelagem para dar avanço físico e financeiro. Pode usar aqui, link para project, interoperabilidade com Navisworks. Vocês percebem que o raciocínio é sempre encontrar um produto que a gente possa explicar para o cliente o que ele vai ter no projeto? Então, é achar o objetivo, encontrar as metas e vender aqui o uso para o cliente e montar seu projeto a partir disso. É mais ou menos esse o raciocínio. E após os usos serem definidos, um outro passo que tem que aí se dar é identificar quando que esses usos do modelo vão ser executados. A Penn State coloca aqui o faseamento mais simples que existe, né, que é de planejamento, projeto, construção e operação do edifício. Um jeito de pensar nisso é pensar do fim para o começo, né? Porque alguns usos do modelo estão diretamente ligados às fases, né? Você sabe que para você usar laser scan, você vai usar no planejamento aqui no projeto, porque você vai ter que medir a edificação, mas outros não são tão simples assim de identificar. Então, por exemplo, o cliente quer fazer manutenção do edifício pelo modelo, porque ele comprou isso. Então, quer fazer a manutenção, por exemplo, pinturas. Então, você vai ter que lembrar que você vai ter que planejar o controle de elementos por área. É mais ou menos esse o sentido de você ir destrinchando o projeto. Vocês percebem isso? Então, você descobre qual é o uso que você vai ter no modelo, vê onde dentro do seu projeto que você vai usar esse modelo e para quê, tá? E aí entra a parte do desenhar os processos na sequência. A parte dos processos, eu não tenho uma visão exata do que as pessoas acham deles, tá? Mas é o que eu menos vejo feito. Então, eu julgo que seja uma dificuldade geral, assim, de aprender isso, de entender como é que isso funciona. Não sei, pode ser um julgamento meio errado meu, mas não sei. Então, me diga aí se vocês usam isso, vocês abrem os projetos de vocês por processos, vocês usam ferramenta, o que vocês fazem? O fato é que precisa abrir, a Penn State tem esse template aqui dos processos dos usos, faz parte do processo colaborativo trabalhar dessa forma. É muito importante aprender a trabalhar com esse tipo de mapa, tá? Então, quem não usa, estuda um pouco sobre mapa de processo, sem regrinha para montar esses nós, essas entradas e saídas aqui. Tem software para fazer isso, uns programas free. Eu vou mostrar aqui depois no final o que eu uso. O que o guia coloca é que seja feito um mapa geral dos usos. Então, aqui para que você vai usar o modelo, início de fase, e aí você consegue hierarquizar as atividades e encontrar quais são as atividades que dependam uma das outras para você encontrar quais são as principais. Tá? Então, aqui é sempre o uso BIM, a fase que ele vai estar, que é a fase de design, por exemplo, ele vai usar aqui no design para fazer controle de custo, ele vai fazer aqui para ver o 4D, o planejamento, e aqui o que é produzido. Então, do planejamento, qual é o tipo de modelo que ele produz? Para ser uma nova entrada para a fase seguinte, para você conseguir caminhar com o seu modelo. É mais ou menos isso. E disso você vai tirando depois o seu plano do projeto mesmo, né? O seu cronograma. É um jeito mais fácil de enxergar. E aqui desenhar os processos internos de cada uso, né? E você vai abrindo. A Penn State aqui fala, e outros guias também falam, e é melhor colocar só os usos e abrir o que é importante e o que ele se relaciona com a próxima entrada, para você não abrir tudo, tá? Porque depois você vai ter que abrir em cada caixinha dessa. Vou passar aqui mais uns exemplos e vai ficar um pouco mais claro. Essa é uma ilustração da norma da 19.650, tá? Que eu fiz, isso aqui não tem na norma, é uma ilustração do que está escrito na norma. Eles falam lá que você precisa começar o projeto, por exemplo, para fazer um prédio inteiro, avaliação das necessidades, preparação para o concurso, resposta ao concurso, enfim, o fecho do empreendimento.
E a gente vai abrir esse processo aqui, porque a Penn State também fala de abertura dos processos de cada uso aqui, né? Aqui que você vai usar o modelo. Então, um exemplo de abertura desse processo, da avaliação de necessidade, por exemplo, são todas essas atividades que você precisa fazer para chegar na resposta ao concurso. Então, tudo que está aqui tem um dono, tem um tempo e tem uma relação com alguma coisa que você precisa colocar no modelo. Essa é a ideia. Que se abra e se enxergue as coisas mais importantes. Por exemplo, isso é que a norma fala que é o mais importante. Então, num processo, se você estiver desenhando de avaliação de necessidade, você não pode nunca deixar de considerar isso, que isso aqui já está na norma. E num processo de projeto do seu, você tem que ver o que é importante. Esse é o raciocínio. Esse aqui é um guia do Massachusetts Airport. É um guia muito bom, ele é muito explicativo, eles colocam todos os usos, eles escrevem todos os processos, é um bom exemplo. E aqui eles colocam os usos que eles dão, eles explicam, tá? Por que eles usam isso, que eles só detalham esses usos. Então, eles fazem controle de custo, eles fazem análise energética para o aeroporto. Faz sentido essa parte dos space, porque é um projeto compartimentado. Então, disso aqui, de todos os usos, monta-se todos os modelos que vão se relacionar entre eles. Esses modelos precisam funcionar, por exemplo, por uma saída aqui que para conseguir gerar a COBE. Eu não sei se vocês trabalham com COBE, é uma parte mais de estruturação do modelo, eu falo dela depois. E a COBE gera as specs, então isso tudo gera os documentos de construção, né? Os executivos. Então, percebem que isso é um processo, saber desenhar isso no seu projeto e saber representar isso dentro do PEB é o que se espera, tá? Para a gente conseguir registrar aí o modelo. E aí, depois que você definiu os usos, os objetivos, conseguiu contar para o cliente como é que você vai trabalhar, você desenhou os processos, como que todas as atividades vão se relacionar, achou quem vai fazer cada coisa para não ter duplicidade, definiu troca, e a gente vai definir, então, as trocas de informações. As trocas de informações, eu acho que é o processo mais complexo e o mais extenso de possibilidades. Isso aqui é um template, eu nunca consegui usar ele, por exemplo. O guia fala identificar os principais grupos de disciplinas para encontrar um jeito amplo de ver como elas vão ser entregues. Então, assim, aqui eles colocam assim, como deve ser entregue, que é uma parte meio LOD, meio LOI. Eles colocam uma coisa bem simples, né? O A, B e o C aqui, o C é o schematic, o B é só a parte de você tê-los modelado com os tamanhos, o A é a parte mais, um LOD um pouco maior, e aqui a seleção de elementos a serem combinados com todos. A interpretação importante que eu acho que a gente precisa fazer, que é a necessidade de se mapear isso e categorizando com os níveis de cada um, tá? Aqui que a gente entra o LOD e o LOI, para quem não sabe, LOI é Level of Development e LOI é Level of Information, né? Que é a informação geométrica ou a nível de informação, nível de desenvolvimento de informação mesmo. Eu não vou falar disso, porque só daí dá mais uns 3 dias de aula, mas eu defendo que o nível de informação tem que ser o necessário para fazer o trabalho, tá? Então, se você acha que aqui, por exemplo, ele fala que às vezes o piso de estrutura precisa ser LOD 400 e o forro 400, às vezes não funciona esse 400 para o projeto de arquitetura, um 350 funciona, depende para que você vai usar. Mas saiba que a Penn State tem um tipo de planilha, então que é importante controlar isso, né? Então, desenhar o geral, colocar o nível de informação que você vai entregar aquilo, para você ir desenhando dentro do seu processo aqui. E aí é um ponto crítico, né, de acordar isso dentro do documento. Eu sugiro que nesse ponto a gente faça perguntas ao projeto para que a gente ajude a organizar aqui a estruturação do modelo. Tá? Por exemplo, numa relação simples de arquitetura e estrutura para um uso de BIM, qual a informação que o projetista de estrutura precisa? Qual que é o modelo de arquitetura? Como que o modelo de arquitetura vai responder a isso? Como que os elementos devem ser modelados? A gente precisa responder isso dentro do BEP também. Claro que eu estou falando isso de uma relação muito simples, tá? Só de arquitetura e estrutura. Isso tem que ser feito para todas as disciplinas.
Então, qual é o nível de detalhamento que a gente precisa para isso? Você vai usar sistema de classificação? Quais são as informações que serão transmitidas? Como é que funcionam as tabelas automáticas que você vai fazer? Aqui entra aquela parte de não modelar coisas que não são úteis, né? E ver o que você vai automatizar. A parte de classificação, você vai usar Uniclass. Alguém usa aí Uniclass? Tem conseguido fazer isso nos projetos? Tem tido oportunidade? Isso é uma coisa importante de a gente mapear para saber se a gente está usando a classificação. E a gente precisa colocar isso no BEP, né? Você não usa classificação, como que você nomeia seus objetos lá dentro? Você precisa explicar isso no modelo. A informação, como que ela vai ser transmitida? Você vai usar a COBE, que é aquela planilha que junta todas as informações, você consegue tirar a especificação dela, ou se você vai só colocar como parâmetro pré-definido e vai descrever isso no modelo para o próximo entender. Como que funcionam as tabelas, elas são automáticas para quais parâmetros, né? Você tem uma tabela lá de forro, ela funciona como? É esse o raciocínio que precisa ser feito e ser registrado. Aqui é um exemplo de estruturação de modelo. Esse aqui é um exemplo da Cobin. O Lino falou disso segunda-feira. Eu acho que ele exemplificou isso como que eles usam no projeto de estrutura. Isso é um conjunto, a Cobin é um documento finlandês, ele é muito bom. Ele é um conjunto tem uns 15 cadernos, cada um de uma disciplina. Tem muito detalhe de como que você faz para modelar. Então, se você não tem isso no seu escritório, como que você modela cada coisa, isso aí é um bom começo de conversa, né? Mas claro, né? Cada escritório tem sua planilha de modelagem, de colocar lembrar que precisa colocar no BEP só as informações necessárias, né? Por exemplo, num projeto de arquitetura, às vezes para um projeto você especificar lá que na arquitetura você vai estar distribuído por áreas, as áreas têm tal nome, a arquitetura vai desenhar do começo da laje até o fundo de viga. Isso é uma informação que precisa ser passada, se você combinou com o projetista de estrutura. Então, do fundo de viga para cima é dele, mais ou menos isso. Vocês percebem um raciocínio de estruturar um modelo para o outro entender? E para o outro entender quer dizer para o outro que vai se relacionar. Então, isso tem a ver com o processo, tem a ver para que você vai usar isso aqui. Então, sempre pensar de trás para frente, né? Como é que você vai usar isso? Isso é um exemplo. Tá? E lembrando que o documento para ser conciso, né? Então, você vai ter sua planilha de modelagem dentro do seu escritório, como é que você faz as coisas, mas coloca no BEP só o que é importante para o próximo saber. Porque senão ninguém lê, né? Não é para ser um documento de 200 páginas, tá? Vamos lembrar disso. É um documento para ser sempre atualizado e lido pela equipe. Isso aqui é um outro exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo bem mais antigo. Ele ilustra isso e como é importante colocar a imagem sempre do que a gente está falando. Isso aqui era até uma discussão sobre LOD maior, LOD menor. É só um exemplo de jeito de mostrar isso dentro do web, tá? Eu sempre faço uma planilha de Excel, eu coloco aqui como que está modelado, que o parâmetro X, parâmetro Y serve para tal coisa, e mostro uma fotinho aqui do modelo, como que o cliente vai ver, tá? É só um exemplo. E aí, o documento fala em definir infraestrutura. Na verdade, é falar, claro, dos softwares que você está usando, de como eles funcionam, como eles interoperam, mas na verdade é definir todos os tudo que sobra, né, do documento, tudo que falta. Então tem a parte de como que você vai usar a plataforma, a parte de colaboração, se você vai usar plataforma colaborativa, se você vai usar o A360, qual que é a hierarquia de acesso, você tem que falar lá quem que vai usar isso, se for o caso, né? Descrever como está organizada as pastas, onde é cada coisa, isso está escrito na norma, né? Como que você usa isso, aquela parte de nomear as pastas do share, do projetos compartilhados, projetos arquivados, projetos obsoletos, ter isso de uma maneira organizada, todo mundo precisa saber como é que funciona a sua plataforma, isso precisa estar no BEP também, é isso que esse documento fala, tá? Como que vai ser a gestão de qualidade do modelo, então, porque qualidade é muito subjetivo, né? Segue sendo subjetivo, até no BIM. Então, você tem um checklist acordado, você coloca aí no BEP se é clash detection a cada fase, desse clash detection vai ter um relatório, esse relatório é feito por quem, porque tudo isso você precisa pensar e precisa orçar, né? Isso tudo é reunião de projetos, você precisa ter o controle disso.
e a parte da tecnologia, né, dos softwares, isso é uma parte mais óbvia, mas dá muita confusão, por causa de versão de licença, né, eu não tenho acesso ao que tipo de licença o outro projetista está trabalhando, então precisa ter isso organizado. E aqui, né, estou falando aqui do colégio de teste, os softwares, e a parte dos produtos de projetos, quais são os entregáveis, qual é a documentação, se você vai entregar a especificação, se você entrega isso em prancha, como é que você faz como é que você fecha, né, esse ciclo aí do documento. E aí, o índice mínimo, né, esse é um índice proposto pela Penn State. Eu sugiro que se passe sempre pelos todos os tópicos, que se vá adaptando isso ao seu projeto. Não faz muito sentido manter informação que não existe no seu projeto, tá? Então, se você, sei lá, não precisa, claro, a grande maioria dos tópicos são tópicos que você vai ter que passar, mas se isso não servir para você, não faz sentido manter. E lembrar que isso não é um documento estático, né? Ele vai sendo atualizado a cada fase, então ele tem que estar disponível para toda a equipe do projeto sempre, porque a gente também está trabalhando, né, com construção civil, alta rotatividade, equipes grandes, normalmente uma equipe de projeto grande tem umas 20 pessoas, então a ideia é que você tenha um documento que você abra e saiba o que você tem que fazer. É para isso que serve, tá? Então, seguir todos os tópicos é importante. Eu vou mostrar agora aqui as planilhas que eu uso, que eu acho que são interessantes de mostrar para vocês. Esse aqui é a cara que tem um BEP, esse, né? Para vocês verem que é uma coisa simples, ela só precisa ser organizada, você só precisa passar por todas as fases de um jeito organizado. Aqui a parte onde eu coloco as revisões, né? Porque lembrando, isso precisa ser adaptado. O índice, sempre bom para ver se você não esqueceu nada. Escrever aqui uma visão geral do projeto. Os textos, as normas que você está usando nesse projeto, né? Dependendo de que país você está trabalhando, às vezes está trabalhando com gente de país diferente, isso é muito importante colocar aqui que norma de BIM ou norma de outra coisa que você está usando. Aqui a parte de descrição do projeto, equipe do projeto, isso até a Penn State coloca, uma coisa meio óbvia, né? Colocar quem é que está fazendo, qual que é o contato de e-mail dela, mas assim, uma equipe de 20 pessoas, 25, e para cada uma tem mais 10, é muita gente, as pessoas realmente, ainda mais que trabalham por Skype, não se conhecem, é uma bobagem, mas precisa fazer. Tá no documento deles. Aqui metas e usos BIM, né? Que é aquela parte de o cliente vai ler, vai entender para que você está sendo contratado. A parte de processo de projeto, desenhe uns workflows, fica bem mais claro, é um treino trabalhar com isso e trabalhar em colaboração, então sugiro esse treino aí para quem está começando. A parte de infraestrutura e tecnologia, formato de entrega, versão aqui, qual que você vai usar. Eu, por exemplo, tive uma experiência agora que eu precisei usar 2 Navisworks, porque um sistema de software deles da empresa não funcionava com Navis 2000, com Navis último, né, o 2020, usava só o 2018, então eu tive que usar os dois. Aí tem que registrar no BEP esse tipo de informação. Colaboração, aqui fazia sentido, eu escrevi a parte de família, eu fiz era um projeto eu fiz toda a parte de coordenação de projeto, nomenclatura de folha não, de documento, então fazia sentido. Estruturação do modelo, então tinha uma planilha que eu já mostro. A parte de quantitativos automáticos, então, por exemplo, descrever como que funciona a sua tabela, né? Um monte de tabela no Revit, mas você precisa descrever como é que ela vai funcionar, o que que ela vai dar de resposta, né? O que que você planejou para ela dar de resposta. Gestão da qualidade, ter isso registrado, o que vai ser olhado, né? Porque fora isso, você não está contratado para responder a mais do que isso, né? E os outros softwares aqui que eu coloquei como extras, porque não envolvia outras equipes, era só como que a gente usava, tá? Isso aqui é um template, tá? Então, é igual. Essa aqui, eu não sei se vocês já usaram, que é a Kobe, eu estava falando, isso aqui é um plugin do Revit, que ele já faz, a Kobe é antiga, agora já tem plugin, eu não sei se vocês usam, me falem isso, eu tenho muita curiosidade de saber se vocês já estão usando, já tem projeto para isso. Isso aqui sai em todas as informações, né? Tem cada cor é uma coisa, é um responsável,
Então, isso aqui é um automático, tá? Eu só exportei só para vocês saberem que ela é enorme e colorida aqui. Essa carinha que tem a Kobe. E ela já exporta com todas as informações do projeto. Então, por que é importante falar isso? Documento exigido pelos ingleses aqui, muito projeto está saindo já pedindo Kobe, então precisa saber trabalhar com isso, porque vai trabalhar aí com eles. E se estruture o projeto dessa forma e que se envie as informações dessa forma. Então o cliente fala assim: muito bonito o seu modelo, mas me envie o projeto todo de acordo com essa planilha. É mais ou menos isso, tá? Você tem que responder. Aqui um exemplo de planilha de uso. Isso aqui é minha, mas é baseada nas outras também, tem grandes segredos. Sempre uma imagem, o uso BIM aqui, por exemplo, visualização do site, uma descrição do que é isso, do que é o uso, requisitos de modelação é Portugal, tá? Modelagem. Por exemplo, um requisito para a gente usar a visualização do site. Escrever aqui que é curva de nível em AutoCAD, porque é assim que vem, arquivo somente com área de layer, projeto, coordenada de referenciamento, não consigo fazer a visualização se eu não tiver recebido isso, então é um requisito para eu conseguir modelar, organização dos arquivos em bases e pastas, nomenclatura de projeto, então para já vir isso organizado, porque não sei o que vou fazer, disponibilização dos arquivos em base de plataforma colaborativa, porque é assim que a gente combinou que todos os projetos iam ser entregues via A360, por exemplo. Que elementos, então, que a gente vai entregar? Você sempre entrega um Civil 3D, porque nesse caso funcionava, sempre tinha um AutoCAD ali que eu tinha que receber, um projeto linkado no Revit, e de quem que era a responsabilidade. Então, isso aqui é uma planilha de uso, que eu acho bom, a planilha de tabela, sempre descrevendo para que serve cada tabela que você vai entregar, né? Para o cliente saber o que está automático e o que não, eu acho útil. Dependendo do tamanho do projeto, é possível fazer. Tem projeto que é muito grande que eu acho que não funciona. A parte de estruturação do modelo, que é aquela parte do COBIN, né? Que é como se fosse um COBIN na sua planilha de Excel e a gente vai acrescentando. Então, não tem aqui a imagem que eu tirei, que era de outro projeto, por exemplo, os Server Point, o Project Point, o que eu preciso fazer para esse projeto, como é que a gente combina localização de eixo, como é que eu crio os eixos, o que eu preciso para criar, em qual fase, a parte do Project Browser, como que ele vai funcionar, isso tudo faz parte de estruturação do modelo e faz parte de como eu vou explicar para o cliente que o meu modelo funciona, tá? É mais ou menos isso. É isso. Eu queria mostrar só a parte dos processos. E aqui, né, eu uso esse Lucidchart. Aqui é um site, é free. Vocês usam algum? Esse eu só uso porque eu acho fácil. Então, você vai colocando aqui, vou colocar um qualquer coisa. Você vai montando os processos, montando as saídas. Ele tem vários templates, vários layouts. Você exporta isso de um jeito bem bonitinho, bem imagem já certinha. É isso que eu uso. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou voltar aqui para a apresentação para terminar. Então, passamos aqui dos exemplos. Aqui as referências para vocês darem print. Todas as referências que eu falei estão aqui. Eu ainda coloquei mais alguns artigos que eu achei interessante, que tinham a ver com estrutura, algumas pesquisas interessantes aí no meio. Então, divirtam-se, mais uma página de referência, né? Vamos dar o nome aí para quem a gente usa. E é isso. Aqui é a minha frase de efeito, que me acompanha desde o começo do doutorado, que eu acho que diz muito para quem trabalha com tecnologia, né? E no presente, realmente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Do Belchior, grande Belchior. E eu acho que trabalhar com tecnologia é isso. Não sei se vocês também sentem isso, que a gente está sempre atrasado, é assim mesmo. O passado que eu digo já é hoje, né? Porque aqui já são 9 horas da noite, então a Autodesk já deve ter lançado uns 3 plugins aí para a gente estudar. Então, isso vamos ser sempre os entusiastas e os mais entusiasmados, né? Com os nossos, com o assunto BIM. E aqui, como a vida não está ganha, daqui os meus contatos, fiquem à vontade para se comunicar, falar de BIM, estou aberta, faço consultoria, dou aula. Se tiver alguma dúvida sobre coisas que eu falei aqui, fique à vontade para falar em qualquer plataforma aqui que você achar melhor. E é isso.
Tem alguém acordado aí? Então tá, Ju, muito bom, muito legal. Essa questão do BEP, ela é muito interessante porque até a gente comentou antes que ela é muito importante porque ela basicamente, o BEP basicamente define absolutamente tudo que vai ser feito envolvendo o BIM em um projeto. E e quase ninguém sabe fazer de uma maneira certa, ou quase ninguém tem um padrão de como é feito isso. Então é muito bom ver sempre gente nova, trazendo novas informações, novos métodos de fazer, e como tu falou, simplificando essa maneira de fazer, né? Eu acho que a gente pode passar para as perguntas já agora. Só um comentário sobre esses teus slides finais. Tu perguntou sobre quais programas o pessoal está usando, né? Eles responderam aqui o Bizag, né, o Bizage, esse eu também uso, o Lucid Charts e o Miro, esse eu não conheço. O pessoal postou aqui no chat. Ah, O que tu mostrou ali é o Lucid Charts, não é? sim, sim, sim. Tá. É esse. Então a primeira pergunta então tá respondida, Lígia, é lucidchart.com. Como é que é? Tu lembra direitinho? É o lucidcharge.com, é. Ok. É isso, Então, é free. Não pago por esse programa, então acho que nem é de estudante, acho que é free mesmo. Mas esse Visage também é bom. Eu acho que ele não funciona para todos, eu acho que ele é pago, mas eu já ouvi falar dele. sim. Não, ele é assim, ele é assim. Tem o Visio também, que é muito bom, faz parte do pacote da Microsoft. Enfim, várias alternativas por aí. Vamos Bom, passar então para as perguntas. A primeira é sobre a modelagem em si de processos. Como tu vê o ensino disso nas faculdades de engenharia e arquitetura? A engenharia de produção em si, acho que cai fora dessa pergunta, porque ela é é. bastante focada nisso, mas na engenharia civil e nessa nossa área e na arquitetura. Muitas universidades não abordam esse tema na graduação, apenas em pós-graduações, sobretudo a engenharia civil. O que tu acha do ensino e tu vê alguma diferença aí fora? Sobre engenharia eu não consigo falar porque eu fiz arquitetura, né? Então eu realmente não sei da grade da engenharia, mas eu sei das coisas que as pessoas sempre reclamam, né, disso. Realmente não tem, nem aqui, nem no Brasil, eu não estudei isso, a parte de processos. É importante porque a gente precisa aprender isso mesmo sem BIM, né? Então faz parte, a gente mesmo sem BIM, a gente já colaborava e já fazia parte, a gente entender as relações, a gente só não aprende a fazer isso. Precisa aprender. A minha visão é que, como o ensino todo vai precisar mudar, isso vai ser, já está sendo reestruturado, faz parte, não é, não se faz de uma hora para outra. Para trabalhar em BIM, para conseguir ensinar BIM nas escolas, que é o que já está acontecendo, precisa ensinar processo. Então, eu acho que é um caminho que vai acontecer. Não sei quando, tá? Mas faz parte, vai ter que acrescentar isso. Isso é até uma coisa que eu estudo na minha parte de tese e tem isso. É, precisa fazer, mas como eu vejo que falta. É isso, a visão é essa aqui também. Tá Sim, tranquilo? não, tá sim, e é justamente isso, eu concordo, porque essa questão do próprio BIM também ainda não é muito abordada. Como essa modelagem de processos tem muito a ver com essa área, eu acredito que quando as universidades começarem a realmente abordar o tema BIM, acho que vai ter bastante coisa de modelagem de processos ali incluso também. Sim, exatamente. Não tem como fazer BIM sem saber gestão de projeto. É meio que isso, tá junto, né? Vai ter que abordar. Sim. Próxima pergunta. Os conceitos de LOD que vejo por aí são muito complicados e cada lugar define uma coisa diferente. A sua solução para isso foi definir no seu próprio documento o que tem em cada nível de detalhamento ou como foi? Eu também acho, tá? Porque realmente não tem uma resposta para o LOD, né? Tem uma tabela, né? Algumas mais conhecidas que as outras, mas a gente não entra no nível de detalhe. Às vezes tem uma disciplina que alguém já publicou isso que é mais detalhada, mas assim, se não se encaixar com aquilo, você também não sabe resolver. A minha solução para os projetos que eu já trabalhei, que não eram gigantescos e não tinha que trabalhar com todas as disciplinas existentes, foi fazer isso, foi parar e pensar para essa
para esse detalhe o que que eu preciso fazer. E descrevendo isso. Para mim, eu acho que eu ainda vou mais pela informação. Eu acho que tem, tem caminhado para isso, não para definir o LOD. Tenho até medo de falar isso que vão me escrachar aqui. Não do LOD e mais para o LOI, né? Da informação. Também tem que ver, pensar, por exemplo, tem muito fornecedor. Pensa na plataforma federal britânica, que você já coloca lá já na NBS todos os seus elementos, né? Fornecedor colocando modelo na internet. Você já consegue pegar um modelo LOD 400 mesmo sem precisar de uma cadeira. Vamos falar de um negócio simples, mas e já vem com todas as informações, então não faz sentido você ficar definindo que nesse daqui eu vou fazer 200, naquela eu vou fazer 400, se você já tem a 400 disponível, percebe? É mais ou menos isso, por isso que eu acho que está caminhando mais para o LOI, que é você definir pela informação, então você descreve que parâmetro você precisa, e aí você desenha a partir disso. É meio que o que você precisa, o que você vai desenhar. Tenho ido por essa área. Tem funcionado. Sim. Entendi. Então, que nem o Gui colocou no chat aqui, cancela o LOD, vamos todo mundo pro LOI. Próxima pergunta. Deixa eu ver essa aqui, a terceira. Há um BEP por projeto? E qual dos escritórios que deve ser responsável pela sua criação ou pela contratação do BIM Manager? A construtora, o escritório de arquitetura, de engenharia? Nossa, babada essa pergunta, hein? Se tem um PEB por projeto, sim, pelo modelo, né? O modelo é um único, né? Modelo empreendimento, né? Então vai ser aquele. Eu sei que a gente trabalha em modelo federado, às vezes tem um modelo ali que serve para alguma coisa, mas a ideia central é ter um, né? Então vamos trabalhar com essa ideia. Então, sim, um BEP para uma coisa, né? Porque é um contrato. E qual que é a outra? Do quem tem que contratar o BIM Manager, né? E quem faz a contratação? Olha, depende do escritório que está mais preparado, né? Você tem que vender esse produto. Eu não consigo responder que tem que. Eu sempre tendo a achar que é o escritório de arquitetura, porque eu tendo a achar que a arquitetura deveria vender esse tipo de serviço. A parte de administração de projeto, da gestão de projeto, não da obra, né? Mas a parte de projeto deveria vir da arquitetura. Eu acho que a gente não vende isso no Brasil, mas é um formato, por exemplo, que tem nos Estados Unidos. Nós somos as gerenciadoras, em campo da parte de projeto. Então, vendo por esse ângulo, faria mais sentido o BIM Manager ser do lado do escritório de arquitetura, mas não que, né, o BIM Manager não está defendendo escritório nenhum, é que a gente está indo essa visão, né, de quem que ele vai proteger mais. Mas contratado por alguém, contratado pelo cliente, claro, pela construtora, mas depende de quem tem mais força, quem está mais organizado. A gente não consegue fazer esse tipo de contrato hoje no Brasil, porque, nem aqui, eu acho, porque não tem ninguém muito organizado para fazer isso. Então, quem aparecer com um serviço organizado vai ganhar esse contrato, tá? Meio que assim. Mas eu defendo que tem que ser o escritório de arquitetura, porque eu acho que a gente deveria vender isso, que a gente tem que mandar no projeto. É mais ou menos essa visão. Mas é meio utópico, né? Sim, não, entendi. Também na minha visão faz sentido justamente porque caso ele já não comece bem estruturado, não há garantia de que a arquitetura vai vir bem estruturada como o próprio BEP, né? Então eu acho que desde o começo da cadeia o ideal já é vir. Eu também acho que a parte da arquitetura. O problema é quando, que nem tu falou, o mais preparado está mais pro fim da linha, né? Do fim da cadeia. Mas E isso são depende coisas que muito tem que. do tipo de contrato que você está fazendo para a obra, né? Porque dependendo do tipo de contrato, se é um preço máximo garantido, vamos lá, os nomes de contrato, se você está vendendo uma pré-construção, o BEP já está aí antes, né? Então, as relações que se estabelecem são diferentes. Então, é muito difícil uma história de arquitetura entrar aí numa pré-construção, sendo que a construtora nem chamou a arquitetura ainda, entendeu? Então, por isso que é um pouco utópico ainda, a gente precisa se organizar mais. Certo, entendi. Próxima pergunta, do Maurício. Aconteceu de incluir algum item no BEP que durante a execução viu que foi desnecessário ou que foi um erro ter colocado? Deixa eu pensar, eu só consigo pensar nos últimos, né?
coisa desnecessária? Acho que sim, parâmetro. Às vezes tabela não funciona, nem precisava daquela tabela, assim. Escrever demais, não precisava. Ou às vezes a gente dá uma resposta para o cliente que ele nem perguntou, né? Sim, a parte de tabela, de responder por tabela, eu acho perigoso, né? Porque você se dá mais trabalho, né? É meio que isso. Ele não te perguntou e você foi lá e deu. Olha, essa parte é automática. Você vai tirar todo o rodapé com todos os códigos no mundo pelo rodapé. E aí nem precisava disso, ele nem queria, entendeu? E aí isso é um problema. Então, às vezes, expor demais é um problema. Isso não tinha relação, no caso, com o resto, não precisava disso. É meio que erro de cálculo. Mas já aconteceu. Falar demais, né? Você respondeu que nem perguntou, é boa. Próxima pergunta do Guilherme. Observando o BEP que mostrou, deu para observar que não tem a parte de dimensionamento. No caso, o processo descrito no BEP está limitado à modelagem? Dimensionamento diz de estrutura, né? De colocar. Eu acho que se você precisa passar essa informação num documento de contrato desse para o projetista de arquitetura ou projetista de instalações, eu acho que não. Eu acho que isso tem que estar no seu documento, na parte de estruturas, né? Teria um projetista de estrutura falando isso. Eu acho que você tem que ter o seu documento que não chama BEP, né? Que não envolve os outros, onde você escreve quais são os cálculos que você está usando, porque essa informação não é. Ninguém perguntou, é isso. Ninguém perguntou para você como que você está fazendo essa viga. Faz sentido você colocar isso no seu contrato, que você é um projetista, você é responsável técnico por isso, mas não faz sentido para a colaboração do projeto. É isso. O BEP é sobre colaborar com os outros projetistas. Não faz sentido para nenhum outro projetista usar essa informação, não faz sentido estar no BEP. É isso. Claro. E a própria questão da modelagem da estrutura, essa sim, tá prescrita, diz, vai ter que modelar a armadura, não vai ter que modelar a armadura, Sim, vai ter que formato de IFC da estrutura, né? E isso tem. A parte exatamente. do Isso, dimensionamento em si também concordo que não faz muito sentido ter, né, faz. até porque cada escritório muitas vezes tem o seu jeito de calcular e exporta um memorial que não exporta como foi calculado, mas sim o memorial dos Sim, seus cálculos, né? São coisas exatamente. Essa diferentes. informação tem que existir, não nesse outro documento. Eu acho isso. Pensa no documento que você tem que abrir e ver como é que você vai fazer. É isso. E o outro não precisa dessa informação. Então vamos passar para a próxima pergunta. A sexta pergunta é: como o passado, o BEP é vivo e precisa ser retroalimentado? Em algum projeto já surgiu de perceber que faltou algo muito importante no BEP, mas que nenhum dos envolvidos percebeu previamente? Nossa, gente, que difícil essas perguntas. Alguma coisa que não tenha visto, que faltou? Não me lembro, não consigo responder. Não sei, mas parâmetro com certeza. Acho que esse é um. Esquecer de falar sobre isso, algum código, código de nomenclatura de coisa, eu acho que, né, às vezes, ter calculado isso melhor, igual que eu falei do rodapé, de ter isso como uma resposta a uma planilha, eu acho que às vezes também o cliente precisava dessa informação e eu não dei. Mas não me lembro, não. Digo, desculpa. Ok, próxima pergunta é do Maurício. O BEP é uma parte, entre aspas, do contrato. E é bem aceito acrescentar algo novo ou suprimir algo? Acredito que depois de que já tenha sido estabelecido. Sim, acredito que sim. O que a literatura diz, né? Quando eu falo literatura é porque são situações, nem sempre eu passei por isso, né? Que se faça um BEP pré-contrato, né? Que é quando o cliente, vamos imaginar assim, que o cliente expõe tudo que ele quer e você monta um BEP pré-contrato e vê lá as primeiras reuniões, e depois um BEP pós-contrato, onde você coloca todas as informações que já deu tempo de bolar, né? Porque uma parte é você planejar, outra parte é você começar o projeto e acho que essa parte de ir descobrindo coisas faz sentido.
Mas é por isso que ele tem revisões, né? Ele precisa ser revisado simultaneamente, é, e todo mundo tem direito a palpitar, né? Nele, claro, você vai lá palpitar um documento e você tem que fazer uma reunião e ver se todo mundo concorda e funcionar, porque às vezes as coisas que você vai mudar têm preço, né? Mas sim, precisa ser alimentado. Faz sentido, porque o projeto vai acrescentando e não tem como você ter lembrado de tudo, é um fato. Imagina essa situação. E nem os documentos imaginam essa situação, por isso que eles colocam que tem que revisar. Não, mas é bem interessante essa ideia de fazer um pré. ah, nunca tinha lido sobre fazer um pré e tal, como tu comentou, mas realmente, como ele é um documento vivo, faz sentido realmente ter uma rodada, ter várias iterações, né, desse documento. Às vezes pode ser dentro de um concurso, né? Você vai abrir concurso público, por exemplo, você tem que entregar um BEP. E um BEP é como que você quer, que pode ser sem a participação dos outros, né? Aí o pré-contrato. É como que você, cliente, quer que eles respondam aquilo, quer que o modelo responda. Então já tem alguns usos pré-definidos. E aí depois, você conversando com todo mundo, você acrescenta coisa. Essa é a ideia. Mas você precisa dar alguma coisa para as pessoas responderem, né? E não essa coisa de contratar sem nada, quero BIM, né? Então, em vez do quero BIM, eu quero, então aqui no meu BEP. É isso. Entendi, perfeito. Próxima pergunta, então, é da Bárbara. O que você sugere quando o processo está em andamento sem BEP, ocasionando vários problemas no fluxo, porém com limitação de prazos para parar e elaborar todo o BEP? Dividi-lo em partes? Isso me pareceu meio que um caso bem específico, mas qual é que é a tua opinião? Bárbara está sofrendo, acho que Bárbara está com algum problema. Minha opinião é tem que parar e tem que fazer, é um contrato. Eu sempre parto, claro, eu não posso responder que a gente não vai perder o cliente por nada, né? Mas assim, a resposta é tem que fazer. Porque você não consegue fazer por partes. Como é que você vai planejar? Porque a ideia é que você faça antes, né? Você vai planejar todo o projeto, você só vai dar uma melhorada nele. Mas o uso que ele vai dar lá na frente, na construção, como é que você vai fazer por partes? Você não tem como planejar metade, né? Eu acho que tem que parar o que está fazendo, conversar com todo mundo, montar o documento, e priorizar os mais importantes. Não dá para fazer pela metade porque você precisa priorizar. Então, mesmo que sejam poucos usos, partir daqueles. Então, você reduz o tanto de coisa que seu modelo vai fazer. Diria para fazer isso. É um risco, né? Tem que tentar, mas você tem que tentar sempre usar a metodologia inteira, porque senão ela fica muito capenga mesmo. Sim, eu acho que é uma boa saída mesmo. E acho que ela vai usar. Ah, próxima da Luclécia. Ainda sobre LOD e LOI. Não há uma confusão por serem acrônimos definidos por instituições diferentes? Confusões, como assim? De a gente não saber qual que a gente usa? Não sei, porque realmente são instituições diferentes, mas nunca vi um problema sobre isso. É que é isso que ela está perguntando, se definiram a informação e definiram o geométrico, há uma briga de qual que tem que usar, isso é um fato, mas não por serem de lugares diferentes. Por isso eu tenho até medo de falar disso, porque, né, quem trabalha com loja às vezes só vende isso, então, e vende muito bem, funciona, mas não vejo uma briga. É briga em qual usar mesmo, não por eles serem formatos diferentes. Entendi. Então, se não respondeu a pergunta, pode refazer ela no chat de outra maneira que a gente repassa para a Ju aqui. Sim, sim. Guilherme falou: excelente palestra e obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria que falasse de um exemplo sobre quanto tempo utilizado para a elaboração de um BEP. Ih, olha, o tempo, a ideia é que você tenha um template, né? E depende, então, o template, a elaboração do template está pronta, vamos pensar nisso. A Penn State já deu pra gente, então aprender a usar não conta nesse tempo. Você tem que contar quantas reuniões você vai ter até chegar na sua solução. Vou pensar que o tempo de elaborar o BEP é isso, porque o BEP é você o cliente te falar o que ele quer e você se reunir várias vezes com todo mundo para chegar a essa conclusão.
Depende do tamanho do projeto, tudo depende, mas o tempo é esse, não o tempo de elaborar template. Eu acho que a ideia é que essa parte que tá fácil, né? Essa é a parte fácil do template, essa você precisa fazer para a gente conseguir gastar tempo com outra coisa. Mas é o tanto de reunião você precisa fazer para acordar isso. E aí é o tamanho do projeto. Tem resposta para isso. É. Ok, próxima pergunta e a última antes das perguntas de praxe da Bean Expert. Se vocês quiserem, a gente ainda tem um tempinho, podem colocar no chat mais perguntas que a gente passa para a Ju. O que acha do uso do BEP em pequenas obras? Foi o Yuri que mandou. O que você acha do uso do BEP em pequenas obras e reformas? Há um grau de relevância ou apenas em grandes contratos? Eu sou sempre a favor porque eu sou uma metódica e eu faço BEP, sempre fiz documentos sem ninguém ter pedido. Porque trabalhar com. Você quer trabalhar com BIM, independente do tamanho do projeto, mesmo se você não tem, às vezes você é um projetista que não tem ninguém trabalhando mais com BIM, só você, e você mesmo assim continua entregando o seu Revit e misto, né? A realidade é que a gente entrega as coisas mistas. Faz sentido você exercitar isso em colaboração. Trabalhar colaboração é difícil, então eu diria que sim, faz um BEP, mesmo que ele seja curto, que seja menos informações, para você treinar isso e você ir repassando essa informação para frente. Então vai entrar numa reunião, fala assim, olha, eu trouxe meu BEP, é assim que faz, é assim que eu faço. Eu chego, mas ninguém me pediu, tem gente que nunca me contratou para fazer BEP, eu fui lá e fiz. Falei, olha, mas é incrível esse documento aí que você não sabe que existe, chama BEP. É assim que a gente vai evangelizando dessa forma. Então, façam os processos todos, mesmo com obras pequenas, porque você vai ver que o seu funciona melhor, né? Eles não estão aí à toa, né? A Penn State não está trabalhando há 10 anos nisso à toa. Eu raciocino desse jeito, então eu prefiro segui-los. Então uso, para obra pequena também uso. Entendi, para todos os tipos de obra também. Sim. Outra questão é a questão, não sei se já ouviu falar da plataforma do LOD Planner, que agora é o Plannerly. Já ouviu Que falar? é sim, eles É, fazem o BEP automático também, né? Que isso. você vai clicando, sim. E ele faz um BEP completo ou ele faz um pré-BEP, como tu comentou antes? Ser pré-BEP ou BEP pós-contrato é só o tanto de informação que você coloca lá. O que eu vi sobre essa plataforma, eu também só pesquisei na internet, ela nunca usei, tá? Eles falam, inclusive, que eles usam templates da Penn State. Então, assim, se você for ver a sequência que você precisa preencher, porque não lá, você clica numa abinha e fala preencher tais coisas, preencher a informação do projeto, preencher processo, só que está numa plataforma que já está tá feito e ele organiza para você. É a mesma coisa, porque o jeito que a gente mostrou aqui, um jeito Word, é um jeito old school, mas os itens são os mesmos. Então, é só um jeito mais moderno de se fazer. Tem outras, eu vi também no YouTube isso explicando. Parece bem legal, parece bem completo, eu nunca usei, mas são os mesmos itens. Então a ideia é conseguir trabalhar os itens direito. É isso. Entendi, obrigado. O Maurício Filho até comentou aqui que para fazer o template, pegar um know-how, faz o BIM da implantação à venda da BIM Experts. Até me falaram aqui que a parte do BEP é bastante forte no nosso BIM implantação à venda e ele é abordado dessa maneira iterativa. Eu não estava por dentro, mas ele é abordado. Tem o pré-BEP, depois eles fazem o BEP e vai passando pelos players do contrato várias vezes. Então é bem legal, fica aí a Ah, dica do Maurício Filho para quem quiser aprender mais, ter um know-how e fazer o template, fazer o BIM implantação à venda. que legal, não sabia também, não fiz esse curso, hein? Depois eu quero Dá para ver. acessar o site binexperts.com.br/BIM da implantação à venda. Tá lá. É. Vai abrir uma nova turma, por sinal. Continuando, as últimas duas perguntas, Ju, eu já tinha te passado elas e todo mundo acho que conhece aqui do chat, são as perguntas de praxe da Vim Experts. A primeira dela é um conselho para o pessoal que está iniciando a caminhada profissional ou que, no teu caso, vai fazer o primeiro BEP dele e um conselho que tu daria para ti mesmo quando tu começou. Ai, ai, ai. Bom, conselho para quem está começando. Primeiro, quem sou eu para dar conselho, né, gente? Mas é uma dica, não dou conselhos, né? Que eu sou muito nova para ficar dando conselho. Uma dica seria
presta atenção nos detalhes, sabe? Foca na base. Se a gente não BIM, a gente precisa fazer processo com excelência. Eu vejo muita gente querendo estudar Dynamo, quer fazer coisas de programação e quer ser BIM Manager, quer fazer não sei o quê. Ótimo, mas nada disso funciona se você não souber a base, se você não souber a metodologia por trás disso. Então, assim, vende os seus produtos, mas venda eles com excelência, prestando atenção nos detalhes, nos processos. Que é isso? Projeto pequeno, preciso fazer um BEP? Precisa, faz o BEP. E isso faz parte do detalhe do BIM, né? Porque você não sabe que é um projeto pequeno ou um projeto grande, enquanto você não tem o grande. Você só vai saber a hora que você chegar num gigantesco. E aí, como é que você vai fazer? Então, para quem está começando, foca nos detalhes, aprende isso direito, estuda, né, a parte de metodologia com afinco, eu diria isso. E a outra que eu diria para mim, há algum tempo atrás, diria para pensar em tecnologia como uma oportunidade. Eu não trabalhava com tecnologia antes, eu era coordenadora de projeto e eu tinha um outro plano de vida, eu não enxergava isso. Então, assim, a parte de trabalhar com tecnologia, essa coisa de se reinventar, não estou falando de empreendedorismo, tá? Mas de você enxergar novas portas, enxergar novos produtos. Quem trabalha com tecnologia consegue fazer isso de um jeito mais amplo, né? A gente tem mais oportunidades. Então, o que eu diria para mim é presta atenção nas portas que estão se abrindo com tecnologia, porque o BIM foi uma porta para mim. Eu sofri muito aí há 5 anos atrás, quando perdi os meus empregos de coordenador. Eu tinha uma visão de atividades, de um plano de vida de atividades que eu queria fazer, por exemplo, e 5 anos depois eu defendo que ela nem existe mais. Entendeu? E isso é uma coisa de tecnologia, de trabalhar com isso. Então, isso, a oportunidade, então, se reinventa, sabe? Eu teria parado e falado na minha orelhinha assim, ó, se reinventa mais rápido. As coisas vão mudar, as coisas não estão estabelecidas. Né? É isso. Daria, assim, uma dica, mas sei. Eu ouviria também, que isso é uma coisa de oportunidade, né? Mas também não me ouviria nessa época. Sim. 10 anos atrás. Não, mas sensacional. Então, tá, eu acho que essas eram as perguntas. A Lúcia até comentou aqui, só para a questão anterior que ela fez, da confusão entre LOD e LOI. Ela falou que a confusão é realmente no sentido de conceito, que parece que o Reino Unido tem uma definição e os Estados Unidos têm outra definição, tanto de LOD quanto LOI, e isso que causa a confusão. Então, só para deixar mais claro para o pessoal. Eles têm tabelas diferentes mesmo. Mas como não é norma e não é lei para nenhum dos dois lados, faz sentido para quem está fazendo projeto na Inglaterra, segundo a Inglaterra, e os Estados Unidos não tem norma, né? É meio um open para tudo. Então faz sentido só se você fizer da Inglaterra. E o resto, né? Nós aqui estamos trabalhando com tudo. Entendi. Faz sentido essa confusão agora. Perfeito, entendi. Então tá, Ju, muito obrigado. Obrigado a ti, obrigado a todo mundo que esteve aqui no chat. Bastante gente nos assistindo agora. Obrigado por terem chegado antes no dia de hoje. Mas não saiam daí que hoje a gente continua até o final da noite. A gente vai dar uma pausa em seguida, mas eu quero lembrar vocês de que se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, ao que já passou e ao que está por vir ainda de forma ilimitada e onde quiser, vocês acessem o nosso site www.bimexperts.com.br/5SBE ouro e confiram o nosso acesso ouro, ok? A gente vai dar uma pausa agora, o Rangel Laje volta às 7h30 da noite, daqui 45 minutos, e a gente se vê lá, beleza? Até mais!